Então, lá na frente, a procuradora destaca de novo, né, que o acidente técnico foi intimado no dia da realização do início dos trabalhos, volta aquela discussão, né, e aí o advogado, de forma incidental, ou seja, ele estava discutindo a TFF de 2019 para trás, ele agora diz assim, olha, já estamos em 2020, juiz, e eu quero agora que o senhor determine que tire uma nova TFF para mim em 2020, o caso dele está discutindo 2019 para trás, mas que agora em 2020, como eu estou recebendo como cartão de crédito, o senhor peça para a Fazenda Pública não me dar um novo DAM para eu pagar, não como cartão de crédito, mas sim como comércio varejista, como Vossa Excelência já discutiu antes. E aí, pronto. Porque aqui onde tem a setinha, vocês vão ver que a cobrança em 2020 já está R$20 mil, ele está sendo cobrado. E ele antecipa, ele diz, não, é 413, eu quero que tire 413, né, para ele não pagar com 20 mil, e sim 413. Então, ele pede, isso aí é uma decisão do processo incidental. O juiz defere, né, esse ponto aí. Ok? Aí vem uma outra decisão interlocutória do juiz, que é essa decisão no meio do processo, falando sobre isso, né? Anulando a perícia e deferindo, então, que em 2020, tire um DAN de 2020 da TFF com valor correspondente ao CNAE de comércio varejista, né? E aí ele já diz, então, que cobre agora, não como cartão de crédito em 2020. Ele não decidiu ainda, não finalizou o processo, mas ele pede, então, que faça assim. Em 2020, conforme uma decisão antecipada dele, é comércio varejista, diante aí do que está nos autos. E requer que o município de Salvador, que seja declarada a nulidade da perícia sob o argumento de que só foi intimada a data. Em síntese, as autoras reabrem o fato, ele conta, e aí ele decide, né? Ele vai decidir exatamente isso aí. Deferindo que 2020 a Fazenda não cobre 20 mil e cobre 400 e pouco, em cima de comércio varejista, e que ele anule a perícia. Então, foi essa decisão aí, né, saiu meio troncha depois que eu vi, me perdoe, deferindo aí o pleito da Fazenda Pública, onde ele anulou, sim, a decisão. Tá? E aí, tem uma certificação dos autos da Fazenda, né, dizendo aqui que foi intimado dessa decisão que o juiz deu, isso já está em agosto de 2020, tá? Então, a Fazenda veio e comunicou via WhatsApp, aí a secretaria, ao perito, né? Aqui é o perito, de que foi anulada, o juiz deu essa decisão anulando aí a perícia dele, para que ele volte a fazer de novo e convide agora a prefeitura na data certa. Aqui, aí o colega perito, ele faz uma nova intimação, ó, já estamos agora em agosto de 2020, está vendo aqui? O juiz determinou, ele tem que intimar de novo, né? Voltar e apresentar um novo laudo. E aí, sim, o perito contador designa agora, dia 19 de outubro de 2020. Um ano anterior ele fez em 7 de outubro de 2020. Agora ele vai recomeçar tudo, quase tudo de novo, não tudo de novo, ele já tem os dados, já tem tudo, mas ele vai começar agora, um ano depois, em 19 de outubro de 2020. Então, isso ele fez 19 de agosto, botou uma data bem elástica, para que a junta faça. E aí agora... Oi, Edilson. Só para registrar que nós já estamos na nossa última meia hora, tá certo? Então, eu vou fechar aqui para a Cláudia passar. Bom, então, aí ele apresenta o novo laudo, obrigado, Edilson. Ele apresenta o novo laudo, vou discutir mais esses pontos que a gente viu, né? E esse laudo é idêntico ao anterior, ele coloca só mais algumas informações, aí existe a manifestação do autor sobre o novo laudo, né, do contribuinte, e a manifestação agora, aí ele vai dizendo, da parte da perícia, aí eu vou passar essa manifestação do autor, e aqui a manifestação do assistente técnico. Agora, o assistente técnico da prefeitura, ele foi lá e fez a sua manifestação falando da ação, né, que atividade de comércio varejista, né, Constituição em geral, 47, e que não é administração de crédito, ele concorda, né, o colega assistente técnico, Antônio Vasco, mas ele é Bahia, ele não é Vasco, ele concorda com o que o juiz decidiu, né, entretanto, na ação anulatória, que foi cobrada maior, não discute isso, mas que o CNAE, né, com a atividade fiscal definida, começa a ter de matéria de Constituição, beleza, ele não discute isso, desse ponto, né,
Mas o que você tem de diferente é que ele coloca, e ali, me parece, essa questão não foi definida ainda, porque os últimos autos em fevereiro de 2021 agora ainda está em andamento, é que foi constatado que ali é um comércio atacadista de material de construção geral, ou seja, ali é um depósito. Ele não vende ali, né? Quem vende são as lojas, ali é um centro de distribuição que ele tem aqui em Salvador, dessa loja. E aí ele disse que a STFF, considerando o comércio atacadista de material de construção e não varejista, KNAI e tal, é esse valor, 698, que está diferente do que o perito verificou. Então, o perito, ele coloca como devido 16, 17, 18, 19, 350. E em 2016, e o perito assistente da prefeitura bota 698. Qual a diferença? É a questão do KNAI. Então, foi a última verificação, está para o juiz decidir, desse laudo aprendado assistente, as partes podem ainda falar, e o que é que o contribuinte pedia? Ele pedia ação anulatória, com ação, uma liminar, para que desse a questão da certidão, tirasse o novo valor para ele pagar, e que restitua a ele 12 mil reais. Por que 12 mil reais? Porque ele pagou 4 mil e pouco, né, com 50% do valor TFF, quando era devido 300. Esse é o pedido do autor. Então, ele quer ainda uma restituição do indébito, ou seja, restituição do que foi pago a maior de 12 mil. Né? É o que ele está pretendendo. Só que o assistente disse, não é em cima de 300, é em cima de 600, 700. Então, o valor que está 12, se aqui for 600, 700, vai diminuir um pouco. Então, ainda vai existir essa dúvida que vai ser discutido lá na frente. Mas esse ponto que eu queria passar para vocês, para passar para Cláudio, e era esse segmento aí de que a discussão processual, principalmente por um fato simples que talvez não tenha sido atentado, ou que foi feito por telefone, que não veio essa evidência nos autos, a Procuradoria alegou a nulidade de todo o laudo pericial, que foi discutido lá na frente por conta da intimação correta. Então, o ato contínuo, eu vou passar aqui para o Antônio Cláudio para ir. Pronto. Minhas saudações aí a todos, pelo adiantado do horário. Vamos direto à questão. Bem, eu queria fazer uma pequena correção. Lá no início dos slides, por equívoco, colocou que uma das de um dos trabalhos práticos seria relacionado a uma atividade que envolveria serviço de informática, mas não. Nós vamos providenciar alteração. Na realidade, é uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de anulação e restituição de indébito. A atividade era uma corretora de seguros, então, portanto, a discussão do serviço é um serviço de intermediação, tá? Eu queria que vocês observassem com bastante cuidado a discussão aí, que são muito interessantes. O que é o objetivo principal dele? Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária com o município de Salvador em relação ao serviço, né? Aqui, serviço de consultoria e tem intermediação também. Os itens da lista são citados e a restituição do indébito tributário de todos os recolhimentos feitos sob tais rubricas constantes das notas fiscais anexada à petição inicial, alegando que o resultado do seu serviço concretizou-se no exterior, atraindo sem incidência do artigo 156, parágrafo 3, inciso 2 da Constituição Federal, por tratar-se-á de exportação de serviço. Então, é fundamental o seguinte: o contribuinte emitiu diversas notas, tá? Todas elas tributadas, tá? Pelo ISS, nesses itens da lista. Em um belo momento, ele disse, olha, não, alguém, ou ele, não, olha, isso aí não, isso aí é o resultado desse serviço aí de intermediação e de consultoria se deu no exterior, tá certo? E aí entra justamente com essa ação declaratória de existência, com pedido de anulação e restituição do indébito. Processo extenso, né? Mas que tem algumas características interessantes. Passa isso, Wellington, por favor. Você está no comando aí. Discussão. Uma construtora que realiza obras no exterior e contrata serviços de seguro com seguradoras no exterior
Porém, uma empresa seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da construtora, sediada em Salvador, fica responsável em providenciar a documentação necessária para a formalização do seguro no exterior. Tá? Algumas características principais. Não há comprovação de que tem funcionário da seguradora no exterior e tem uma série de outras questões que nós vamos ver, não é? Que dificultam essa caracterização. Tá? E no decorrer dessa discussão judicial foi pedido perícia. Passa aí, Wellington, por favor. Bem, e aí foi requerido um tipo de prova, né? O tipo de prova requerida foi uma perícia contábil, né? Então, assim, de antemão, pessoal, perícia contábil. Se você, aquela questão da proposta de honorários, né? Se a perícia contábil e sua proposta está relacionada com a questão contábil, né? E é o caso exatamente disso aí, apesar de já havia quesitos, inclusive, né? Se você vai fazer essa questão, se você vai efetivamente retratar o que você vai fazer contabilmente, isso vincula, tá certo? E aí vem uma pergunta que é contábil, você diz que não viu que esses documentos não estavam nos autos. Ora, primeira questão, pessoal, o perito, ele pode solicitar a documentação das partes, o problema não é só o processo. O processo está aí. Se o que está no processo não é suficiente, ele deve requisitar as partes. E lembrando bem que é muito comum ao perito judicial ele requisitar, por exemplo, não ao ente público, mas sim apenas a quem? A parte privada, ou seja, né, ao contribuinte. Então, é uma coisa também que a gente precisa desmistificar. E aí foi deferida esse pedido de produção pericial contábil, está lá bem claro, o local onde o serviço é desenvolvido, a natureza do serviço prestado pelo autor e o local da fruição do resultado do serviço. Quando eu estou diante de quesitos que envolvem prova pericial contábil, e o quesito aqui não foi quesito meu, foi quesito da parte, primeira coisa, eu caracterizo tudo na questão contábil, ou seja, contabilmente vai ter que demonstrar uma série de questões. Passei, Wellington, por favor. Wellington, pode passar. Próximo slide. Isso aí. Foi? Travou aqui? Próximo slide. Eu estou passando aqui. Ele faz... Aí. Não está indo. Beleza, tranquilo. Bem, consideração preliminar do assistente. Aí eu fiz uma inversão em relação ao que o Wellington fez. Em alguns momentos eu faço um recorte, não é, do assistente e faço um recorte do que foi a notificação. Preliminarmente, o que foi que o assistente disse nesse processo? O objeto da perícia ele é contábil. E aí traduziu o que seria essa perícia contábil. Vai se traduzir justamente no patrimônio, na conta apurada pelo contador, na contabilidade, etc., né? E, portanto, meios que são disponíveis para a realização da perícia contábil, né? que estão nos componentes ali do sistema contábil. Então, é a primeira questão. Para quê? Para situar que a proposta é de uma perícia contábil, ou seja, quando eu fui me pronunciar, né, acerca do laudo, quando o perito foi se pronunciar, estou me entregando, né? Quando o perito foi se pronunciar acerca do laudo, a primeira coisa que ele fez de preliminar foi discutir a questão do objeto, perícia contábil, né? E vem a proposta também lá à frente. Por favor, pode passar aí, Wellington. O Wellington está no domínio aí da... E aí, ó, eu trago a justificativa da proposta de honorário e faço alguns recortes, né? Balanços contábeis da natureza da receita de serviço, enquadramento na declaração do imposto de renda, livros registros, declarações, grifo nosso, balancete do período a ser fiscalizado. Olha a quantidade, né, de ações propostas, né, que estão na proposta de honorários para que ele cumpra isso e a remuneração seja X. Né? Bem, tudo isso que está marcado de negrito aí, meus amigos, nada disso foi observado no processo. Né? E eu estou colocando isso não é como uma crítica, pelo amor de Deus, de forma alguma não é uma crítica. Aqui, o que a gente está tentando colocar, e não é a visão também, a visão do ente público, etc., que está aí discutindo esse laudo, não é isso.
é mostrar, diante de tudo que foi apresentado desde o início, que tem que haver coerência com a proposta de honorários e com aquilo que você efetivamente vai fazer. Aqui caberia tranquilamente pedido de redução de honorários, sem problema nenhum. E aquela questão que eu venho acompanhando, que Daniel vem citando, Daniel Simões, do saneamento prévio. Mas aqui no caso, e às vezes você vê que tem que é recorrente essas situações, e vários funcionam dessa forma, ou seja, propõe tudo isso e, na realidade, não executa. Por favor, pode passar, Hélio. E aí eu vou reportando alguns quesitos. Quesito da autora, que quer o ilustre perito informar, considerando os documentos fiscais apresentados, qual o montante do ICS passivo de restituição de serviços prestados. Pelo exame das notas fiscais emitidas pela autora, é possível confirmar que o valor de ICS tal é X. Não tem elementos para ele afirmar isso, porque o que ele se ateve, vocês vão ver lá na frente, foi unicamente as notas fiscais que estão no processo, os contratos em língua estrangeira, e alguns traduzidos, não todos, e umas ordens de serviço que foram anexos do processo, todas em língua estrangeira, inglês, espanhol. Então, pessoal, fica muito difícil você ter uma conclusão no quesito dessa forma, responder ao quesito dessa forma. Pode passar, Hélio, por favor. Quesito 1, aí vem a manifestação do assistente. A informação prestada não atende ao deslinde do processo, pois o valor deveria estar em planilha, mês a mês, identificando as notas e os respectivos pagamentos e sintetizando o supostamente restituído. É o mínimo. Além da questão da conclusão de dizer que isso é o valor a ser restituído. Pode passar, Hélio, por favor. Estou dando ligeiro, pessoal, por causa do tempo, viu? Quesitos do embargado. Pela análise das notas fiscais juntadas ao auto, é possível concluir onde e de que modo foram os serviços prestados. Pela análise das notas fiscais juntadas aos autos, é possível concluir que os serviços foram prestados entre 2011 e 2015, sobre onde e de que modo foram prestados os serviços. Resposta prejudicada face à ausência de documentos e maior informação nos autos. Ele teria que buscar a documentação, tá certo? Então, a pergunta e a resposta. Face à ausência de documentos e maiores informações no auto, ele que deveria ir buscar essas informações que estão fora dos autos, tá certo? Ok? Pode passar, Wellington, por favor. Um destaque aí também, quesito B. A autora presta serviço de consultoria no Brasil ou no exterior? Resposta no quesito A. A autora acompanha a operação no Brasil, tem preposto no exterior para realizar a operação? Respondido no quesito A. Sabe quais são essas respostas? Que não tem a documentação nos autos para ele concluir para responder essas questões, esses quesitos. Manifestação do assistente. Discorda das respostas, pois se os documentos constantes são insuficientes para responder aos quesitos, seria necessário que o perito requisitasse os outros documentos através de termo de diligência, cita a norma. Ressalto que na justificativa para restabelecer os honorários, o perito afirma que vai verificar tudo isso, balancete do período, balanços contábeis, natureza da receita, e outros documentos como meio para evidenciar tudo aquilo que está sendo discutido no processo. E num breve recorte, vocês conseguem verificar que nada disso foi observado. Inclusive, sempre citando a ausência de documento nos autos, mas ele é que tem que fazer a prova chegar, diligenciar para fazer com que a prova chegue. Passa aí, Hélio, por favor. Quesito B. Diante disso, de não ter documento nenhum, ele consegue afirmar que os serviços surtiram resultado no exterior. Não tem um registro contábil demonstrando, não tem nenhum ajuste contábil da empresa demonstrando que, pelo menos, alterou o lançamento.
No plano de contas da empresa, não há no processo, porque ele poderia, diante do plano de contas, ele dizer, inclusive, há um registro lá para serviço no exterior, nada disso. E todas as notas fiscais estão emitidas como tributadas. Então, que ele olhou apenas as notas fiscais que estavam no processo, esses contratos e ordens de serviço em língua estrangeira e nada mais do que isso. Tudo aquilo que estava no início da proposta foi descartado. Pode passar, Wellington, por favor? Aí, o assistente, ele se manifesta, não é, trazendo o que seria o conceito, não é, de intermediação, como ele cita lá. E no finalzinho, ele faz uma observação. Inclusive, os documentos acostados ao processo pode verificar claramente que a autora é chamada de mediadora na nomenclatura da autora do contrato. O que acontece? Ela vai estar sempre ali, entre a construtora, certo? E entre a seguradora. Então, olha, a construtora X tem uma obra na Inglaterra, precisa firmar um contrato. Olha, aí a seguradora entra em que processo? Buscar documentação para que essa empresa, lá no exterior, formule um contrato de seguro com a construtora, certo? O que vai finalizar no exterior é o seguro e não a intermediação, tá? Pode passar, Wellington, por favor. Cláudio, só para colocar que essa manifestação do assistente é o assistente da Procuradoria ou assistente do advogado? Procuradoria. Ok. Procuradoria. Só para ficar claro. Aí é do assistente da Procuradoria. Está acontecendo. Perfeito. E tem sido uma praxe na assistência a gente rebater aquilo que é pedido contábil, perícia contábil, que essa perícia contábil ela não é realizada. No finalzinho, né, não da apresentação, mas dessa parte, por fim, a resposta apresentada pelo perito no quesito F, qual é serviço de intermediação, destoa completamente das provas que estão no processo, além de realizar a interpretação jurídica em atividade fim e atividade meio, ressaltando que, em relação à matéria jurídica, cabe interpretação e não perícia. Não caberia ele fazer essa interpretação. Isso é matéria de ordem jurídica. Tá? E há uma discussão maior ainda também, no momento em que ele só analisa contrato, nota fiscal e ordem de serviço, analisar contrato apenas sem o reflexo dele contábil, estaria na norma de um especialista na área de direito, na área específica de seguro, não é? Ok? A perícia, ela não caminhou no sentido contábil. Pode passar, Wellington, por favor. Passou? Existem algumas regras em que nada disso está nos autos e nem foi pedido por ele, certo? Lembrando, toda vez que eu falar de assistente, manifestação de assistente de perícia, como bem colocado por Wellington, aí, como se trata de uma ação contra o município de Salvador, esse perito, esse assistente de perícia é do município, tá? Por exemplo, pessoal, nos serviços de exportação, né, existem alguns documentos que são básicos, fatura, contrato de serviços internacional, pode passar, Wellington, por favor, acordo de nível de serviço, a nota fiscal é a única coisa que está no processo, e o principal deles aqui, contrato de câmbio. E isso não estão nos autos. Certo? Então, se fosse o inverso, se fosse Antônio Cláudio atuando como perito judicial, não é? Para eu chegar a determinadas conclusões, eu teria que avaliar tudo isso e, além disso, analisar a questão contábil, já que a perícia é contábil. Ok? Então, nada disso consta dos autos. Nossa. Pode passar que não tem muito tempo, já recebi a mensagem. Não é? E, além de uma outra questão, que não é obrigatório para todos, mas era obrigado, né? Isso saiu do ar, essa plataforma das operações no Ciscoserve, mas na época era obrigatório. E aí teria que verificar se para o caso de serviço
se fosse o caso dela ser uma exportadora de serviço, se isso efetivamente estaria dentro desse contexto. Também não foi observado. Pode passar, por favor. Aí a portaria que suspendeu primeiro o uso e, posteriormente, tirou do ar o Siscoserv. Pode passar, por favor. Aspectos relevantes para a reflexão. Perícia possui um nível de complexidade por envolver importações de serviços. Os elementos de prova analisados pelo perito ficou restrito a notas fiscais, contratos e orçamentos com seguradoras estrangeiras, todos em língua estrangeira, sendo alguns traduzidos. Documentos utilizados para concluir que o resultado do serviço, cisados no exterior, são insuficientes. Na justificativa da proposta de honorários, havia previsão de análise de documentos contábeis que não foram realizados. Não estamos diante de uma perícia contábil. Isso são reflexões. Desculpa estar correndo, mas é o horário. Isso são reflexões que eu levo para que aqueles que estão nos ouvindo reflitam em relação a essa discussão que nós estamos trazendo. Wellington, passe aí, por favor. Ainda mais, os quesitos propostos não correspondem a questões contábeis, tomou base apenas na análise de contratos, foram anexados ao LOAS apenas ordens de serviços, todas em língua estrangeira e sem tradução, que não é a regra, tem que estar traduzido. Por favor, pode passar, Wellington. Pelo adiantado tempo, vamos tentar concluir a última, né? Que é a próxima, né? Essa é bem rápida, pessoal. O tipo de ação, o embargo da ação fiscal, é contra um banco. Tipo de prova requerida está lá como perícia contábil, isso é uma outra regra. Normalmente, às vezes, você vê como perícia contábil, às vezes, e não é. Quando você vai ler o processo, às vezes, copiar, colar, o advogado pede perícia contábil, mas, de fato, quando você lê, não é. Isso aqui não é uma perícia contábil, o perito nomeado foi um engenheiro civil. Né? O que acontece? Nesses casos, foi para elaboração de quesito e de assistente técnico, não é? A questão, inicialmente, a indicação do assistente, função de expertise, sempre esse cuidado, né? E o assistente ele deve realizar um estudo profundo acerca do processo para elaborar os quesitos ou até opinar pela desistência da ação, que foi o caso, né? Pode passar, Wellington, por favor. Desistência da ação, por quê? Resumidamente, pessoal, essa ação, por exemplo, não comprova que o banco é proprietário desse imóvel. A discussão é essa. O banco diz, você me executou cobrando IPTU, mas eu não sou proprietário desse imóvel. Prove que eu sou proprietário. Aí o banco traz uma localização, a gente verificou em loco, não pertence realmente a ele, traz uma certidão negativa dos autos, não é? Do cartório de registro de imóveis, não tem nada em nome dele desse imóvel, o elemento cadastral no município não existe, tá certo? Então você não tem liquidez e certeza para exigir o crédito tributário. E por que desistir, pessoal? Por conta disso aqui, que é chamado de sucumbência. Então, o papel do assistente, não só no caso aí do fisco, mas em outros casos, é também funcionar dessa forma. Se a ação não é viável, pode trazer um prejuízo comercial para a parte, cabe a ele se pronunciar também. Não nos autos necessariamente, mas a quem de interesse, para que os advogados, etc., entrem num acordo, tá certo? Isso é claramente, para mim, isso é bem claro. Pode passar, Wellington, por favor. E aqui, isso eu não vou fazer a leitura, mas é a regra da cobrança de sucumbência nas causas que a Fazenda Pública for parte. Então, com o novo Código de Processo Civil, a sucumbência pode ser altíssima, não é? Bastante significativo, não é? Antes, normalmente, os juízes, por ser poder público, eles reduziam e aplicavam uma coisa simbólica, mas hoje, com o novo Código de Processo Civil, não é mais assim. Então, é cuidado em manter uma ação, cuidado antes lá de lançar o crédito tributário, sem certeza e liquidez daquele crédito, escrever em dívida sem certeza e liquidez, e posteriormente executar, e depois identificando que não deve prosperar, você continuar com a ação e pagar a sucumbência, tá certo? Então, todo assistente ele deve estar atento, né, a essas questões. Pode passar, Wellington, eu não vou tratar especificamente. Não é?
Isso também é um detalhe, vai estar nos slides, e é uma forma também, da forma que é condenado o poder público, né, por faixa. Então, você tem uma faixa acima de 200 salários, então o que ultrapassar 200 salários você já cobra na outra taxa, que é uma percentual menor, e funciona dessa forma. Em outro momento, se for interessante, a gente faz um curso só com essa finalidade de discutir isso aqui, porque vai ficar bastante corrido e não era essa a ideia. Mas, por favor, pode passar aí, Wellington. E aí, toda essa questão da discussão de você identificar que aquela ação não vai prosperar, não deve prosperar, ela vai pelo fato de você tentar diminuir essa sucumbência, certo? Então, aí eu trago o artigo 90, não é? Que é uma forma. Então, nesse caso aí de embargos, eles vão ter que sentar para fazer uma transação, né? Suspender a execução, a ação de execução, e sentar para fazer o quê? Tentar fazer uma transação para evitar um valor maior de sucumbência. Então, quando a gente aponta, às vezes, quando a gente recebe na hora de elaborar quesito ou na hora de assistência, a gente já observa isso, porque se houver problemas no processo, que você identifique que ele gerará sucumbência, primeiro contato, no nosso caso, no caso do assistente de uma empresa, por exemplo, seria com a pessoa responsável, advogado, etc., é avisar, olha, identificamos isso, vamos fazer isso e encaminhar para você, tá certo? Então, por quê? Porque a gente diminui esses valores a serem cobrados como sucumbência. Pode passar, por favor, Wellington? E aí vem mais um detalhe, não é? Nós sabemos, como bem explicado por Wellington, que a responsabilidade pelo custeio da perícia é daquele que recorreu, mas aquele que sucumbe na ação vai receber esse ônus também, não é? Então, olha só, numa situação dessa indevida, você tem sucumbência, vai assumir os honorários do perito, tá certo? Então, por que eu trago isso? E qual é o objetivo de trazer essas informações? Aqui o artigo 82, parágrafo 2º, claramente, para mostrar que o papel do assistente, como eu já disse lá atrás, né, no momento que fiz uma intervenção com Elita e Adilson, é de dizer que o papel do assistente é muito maior do que apenas buscar manter tá, uma discussão jurídica a qualquer custo a favor de uma das partes. Tá? Porque a gente tem sempre essa visão de que o assistente o assistente tem que tentar manter o fato. Mas olha só, a responsabilidade, toda essa questão trazida, essa manutenção a qualquer custo, em vez de gerar um ônus, pode gerar o quê? Em vez de gerar um bônus, pode gerar um ônus. Pode passar, Wellington, por favor? Pode seguir o slide. Eu fiz um cálculozinho rápido, não vai dar para demonstrar muito em função do tempo, né? Já são 12 horas e 7 minutos. O que acontece? O valor dessa causa foi R$117 mil e fração. Mínimo de 10% e máximo de 20% dos honorários. Primeira instância ainda, primeiro grau, 110 mil seria cobrado a 10%, 11 mil, certo? O que é 110 mil. Mais 6 salários mínimos, mais 6 salários mínimos, que foi mais 6 salários mínimos, que é o que ultrapassa os 100 salários mínimos, eu teria mais 6.060, que daria 330. O total aqui, só de sucumbência, nesse processo, seria 11.330. Então, ao invés do município receber o que ele executou, ele teria que pagar de sucumbência, 11.330, um cálculo rápido aí, só para vocês terem ideia de como funciona. Pode passar, Wellington, por favor. Mais os honorários do perito,
que seriam 5 salários mínimos, a 1.100, que eu fiz questão de colocar total do prejuízo, né? Prejuízo aí não no sentido contábil, mas prejuízo no sentido mesmo da administração pública perder uma outra parte, né? Se fosse ao contrário, se fosse, por exemplo, no caso aí, a empresa, né? O embargante. Né? Por quê? Porque, nesse caso, como eu já disse, não tem comprovação da propriedade ser desse banco, o imóvel efetivamente não é, no cartório não tem registro em nome do banco, então não tem por que manter essa execução, tá certo? É o mais rápido possível, né, tentar fazer uma transação com o contribuinte e efetivamente evitar, né, essa cobrança. Então, muito cuidado com essas questões, porque a gente tem visto isso constantemente. E eu sei que há, como eu disse, alguma coisa necessária a desmistificar, e uma delas é isso, de que o assistente de perícia, ele tem sempre que estar voltado para manter a situação favorável àquele para qual ele representa, para o qual ele representa. E não deve ser essa a realidade. Tá? Não deve ser essa a realidade. Esse é o meu entendimento. Por favor, Wellington, pode passar. Perguntas e respostas, a gente já está no adiantar. A condução é do Adilson, vamos ver como fazer. Ok, Antônio Cláudio, eu agradeço muito esse conhecimento que você acaba aqui de compartilhar conosco, essa experiência bastante interessante, né? Tivemos a oportunidade aqui de vivenciar perspectivas diferentes do mesmo fenômeno que é a perícia tributária, numa perspectiva teórica, que dá subsídio para o entendimento de uma perspectiva mais prática, né, com a apresentação, portanto, de 3 casos práticos bastante relevantes, que trazem perspectivas que não são tão usuais, né, que a gente não vê isso ser explorado dessa forma na maioria dos treinamentos, e, portanto, eu considero que nós cumprimos satisfatoriamente esse desafio a que nos propusemos, que é de revelar um pouco do cotidiano, da vivência prática daqueles instrutores que aqui vêm compartilhar o seu conhecimento, né? E eu acho que essa vivência prática, ela se revelou bastante ao longo das 2 exposições, né? São 2 técnicos extremamente qualificados, são 2 operadores que funcionam como servidores públicos, né, que funcionam vinculados à administração tributária, né, e que, portanto, trazem também a perspectiva, em larga medida, da própria administração tributária. E não quero, com isso, né, dizer que essa perspectiva é uma perspectiva enviesante ou tendenciosa, mas, sobretudo, essa é uma perspectiva que remete e valoriza, Antônio Cláudio, justamente o exercício responsável da técnica. E você aqui, com brilhantismo de sempre, você traz exatamente essa perspectiva, esse registro, que é de um exercício responsável da atividade, da atuação pericial no âmbito dos processos. Né? Isso vem também ao encontro do princípio da boa-fé processual, que está amplamente abrigado no Código de Processo Civil de 2015, né, em que comportamento digno, comportamento ético, comportamento de boa-fé, comportamento técnico com lisura é exigido de todos os atores processuais. É exigido dos advogados que atuam no processo, é exigido muito do juiz e é exigido também do perito judicial, do profissional encarregado de auxiliar no exercício da justiça, né, na realização da justiça. E eu acho que, seguramente, nós cumprimos bem esse objetivo que nos propusemos. E, antes de promover aqui o encerramento, né, nós temos algumas considerações, temos diversos registros aqui de menções elogiosas, né, como a do Fabiano, como a do Edson, como também aqui do Itamar, que inclusive sugere aprofundar essa formação em
2 dias de 3 horas, né, reconhecendo aqui o valor importantíssimo aqui das informações que foram compartilhadas, e ele imagina que, e aí fica aqui a ideia para a nossa conselheira Sayonara refletir sobre essa possibilidade da gente ampliar a carga horária de cada um dos próximos eventos, dos próximos cursos, mas, enfim, esse é o passo inicial, né, nós demos a largada, é claro que é um aprendizado também para nós, que estamos aqui, nos dispomos a atender essa demanda específica que os profissionais colocam, né, e a gente está e continuará sempre aberto às críticas e às sugestões aqui. Tivemos aqui uma crítica também da Lúcia Oliveira, que se mostrou aqui um tanto insatisfeita porque ela imaginava que o curso iria ensinar a fazer uma perícia tributária. Então, fica aqui o registro também da crítica, tá certo? Para a nossa reflexão no âmbito da nossa comissão, o que é que a gente pode fazer para contemplar também essas demandas específicas que se manifestam aqui ainda com sugestões e com demandas novas, né, com demandas que se esclarecem em maior profundidade. E essa é a realidade, né, na medida em que a gente satisfaz uma demanda, outras demandas surgem, né, conselheiro Wellington, outras demandas vão surgindo, e a compreensão que nós temos é que todas as demandas dos profissionais de contabilidade no Brasil inteiro são demandas legítimas, que precisam ser compreendidas, precisam ser acolhidas, que merecem reflexão e que merecem satisfação. Então, essa é a ideia. Eu quero dizer também que, para aqueles profissionais que nos acompanharam e que pretendem utilizar esse treinamento para pontuação no programa de educação profissional continuada, já está disponível, né, no site, na plataforma Elore, a avaliação, né, é preciso fazer a avaliação, é preciso ter um desempenho de 75% de aproveitamento nessa avaliação para garantir o aproveitamento de 3 pontos no programa de educação profissional continuada do Conselho Federal de Contabilidade. E esse é um programa que garante a manutenção do profissional no cadastro de peritos do Conselho Federal. Certo? Então, uma palavra de agradecimento, eu retorno assim bem, devido ao adiantar da hora, bem rapidamente dos nossos ilustres instrutores, tá certo? Possam fazer uso da palavra por mais 1 minuto para cada, não mais que isso, tá? E a gente poder fazer o encerramento. O microfone. Eu quero agradecer aí a todos da audiência, aqui vi vários colegas, Luciano, Simões Filho, Daniel, Edson Piedade, da VAP, né, tantos colegas aí do grupo de perito aqui baiano, outros colegas de fora do estado aí, a todos vocês que, no seu tempo da audiência aí, tiveram conosco nesse período, voltando a agradecer ao CRC, a Sayonara, nossa coordenadora, aqui na mesa virtual, o nosso colega Adilson, mediador, meu colega Antônio Cláudio, todos vocês contribuíram aí na apresentação, na dialética, nas discussões, né, que a gente trouxe. E, como eu disse, né, não obstante a Adilson colocou, a colega queria ensinar como fazer o laudo, mas ali a gente trouxe ali algumas informações de laudo do processo, o que foi feito na prática mesmo, com os colegas apresentando o laudo dele, mas só relembrando que na nossa programação de 8 cursos, Adilson, durante o ano, a gente vai ter com elaboração de proposta de honorário, elaboração de laudo pericial, aí sim a gente vai ter alguém que vai voltar mais para a parte de construção do laudo. Ali a gente está discutindo hoje aqui, era a discussão da prática tributária, que ela é mais específica, com tipo de ações específicas e comentários e conhecimentos tributários específicos, além do nosso caso, né, nossa profissão do contábil. Então, foi nesse sentido aí, das nossas experiências, que a gente tem aí trazido esse foco. Então, a palavra é agradecimento, gratidão a todos, esperar que todos fiquem bem, estejam bem, graças a Deus as vacinas já estão chegando, estamos chegando aí ao final. E esse mês ainda, né, com o mês especial da mulher, dá um abraço aí a todas as mulheres, contadoras, mulheres peritas, de todas as espécies aí tributárias que nós temos, e consagrando a vocês, mulheres, que além de mãe, de mulher, de namorada, de esposa, de irmã,
perita contadora, ainda é uma pessoa que, sem a mulher, né, como diz meu colega Aldeildo, meu mestre, sem as mulheres estudarem, sem as mulheres, o mundo não seria o que ele é. Ele seria bem pior. Então, meu abraço fraternal a todas as mulheres. Antônio Cláudio. Bem, eu gostaria de fazer o meu agradecimento inicialmente ao presidente do CRC Bahia, Antônio Carlos Ribeiro, né? E aí eu estendo aos funcionários do CRC que participaram aqui com a gente, a Sayonara, coordenadora, né, dessa comissão que é muito importante, né, dentro daquilo que apresenta e dos trabalhos desenvolvidos. Agradecer aos meus colegas e amigos aqui, a Nilson e o Wellington, por dividir a mesa, né, muito interessante. Tentamos fazer o máximo, né, no finalzinho tivemos que correr um pouquinho, por conta do tempo, né, mas está aí feita a proposta. Se quiser ampliar o trabalho, tem umas discussões aí interessantes para banco também, tá certo? Posicionando o perito, né, o perito judicial nas ações de banco em relação ao ISS, tem algumas coisas interessantes, a gente pode discutir ou voltar essas ações aí, outras ações para discutir, tá certo? E lembrando também que esse material foi todo elaborado por nós dois, por isso que ele está sendo, nós discutimos o material, fizemos reuniões entre nós dois, né, para tratar dessa questão e transformamos isso em um único instrumento, não ficamos separando o que é meu e o que seria de Wellington. O que ficou separado foi como apresentar. Então, gostaria de fazer essa ressalva e agradecer a todos os participantes, espero ter contribuído na vida profissional de vocês, né? E, assim, as críticas são inerentes ao trabalho, mas a gente tenta sempre fazer o melhor, essa é a ideia. Um abraço a todos, uma feliz Páscoa para todo mundo, um abraço aí às mulheres, que ainda estão encerrando março, né, dia 31, copiando o Wellington, né, não deixaria de fazer isso, mas são pessoas importantes, as mulheres, nas nossas vidas, né, sem ela nós não estaríamos aqui, né, e os nossos filhos também, originários das nossas esposas, nossas não, da esposa nossa, né, nossas é complicado, né, pessoal? Um abraço aí para todos, e tudo de bom aí, boa Páscoa. Sem dúvida, Antônio Cláudio. Assim, eu tenho certeza que ambos os nossos instrutores contribuíram, sim, decisivamente. O retorno aqui é amplamente satisfatório, né? E as críticas construtivas também, elas são muito bem-vindas e servirão, com certeza, servirão para o aprimoramento dos próximos eventos, né? Das próximas propostas, dos próximos programas, né? Porque a gente está o tempo todo passando por esse processo no âmbito da Comissão de Perícia Contábil, Mediação e Arbitragem, que é a orientação da nossa coordenadora, conselheira Sayonara, justamente nesse sentido, para que a gente supere, né, aqueles vícios, né, que geralmente se constituem, porque os tempos são outros, os tempos são novos, né, nós temos novas realidades sendo trazidas pela evolução tecnológica a cada dia. As perícias, como o Antônio Cláudio mostrou aqui, são cada vez mais complexas, como o Wellington também colocou, se exige cada vez mais garantia do contraditório, da ampla defesa, o que faz aumentar cada vez mais o nível de responsabilidade de nós, peritos contadores, né? E então, eu acho que termos tido a oportunidade de compartilhar com vocês essas experiências de vocês, pelo menos posso falar por mim, e acredito que não estarei mentindo se estiver falando pela maioria das pessoas, foi extremamente relevante e contribuiu, sim, decisivamente, Cláudio, para a nossa formação e para o amadurecimento da nossa formação intelectual, da nossa formação técnica. Tá certo? Em nome, portanto, do presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, conselheiro Antônio Carlos Ribeiro, em nome da coordenadora da Comissão de Perícia Contábil, Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a participação, a presença, a audiência desse enorme público que nos prestigiou hoje, registrando que nós tivemos mais de 610, acho que foram 610
inscrições confirmadas, né? Nos momentos de pico aqui, nós tivemos mais de 500 pessoas efetivamente participando. Ainda agora, estamos aqui nos despedindo, e eu percebo aqui uma presença massiva de pessoas aqui que estão prestigiando esse evento. A todos vocês, muito obrigado, e até breve, tá certo? No dia 12 de maio, nos encontraremos outra vez no âmbito do cotidiano da perícia contábil. Até lá.